Mente ao convite de João Batista, se tornou discípulo também, sendo contado entre os seus seguidores. Mas ali passou aquele momento, ele voltou à sua rotina, mas depois, juntamente com seu irmão Tiago, ele foi novamente chamado de pescador de peixe para pescador de homens, pelo próprio Jesus, e se tornou discípulo, e se fez entre os 12. E é interessante, meus irmãos, nós entendermos que o Senhor tem um chamado para cada um de nós. Eu não sei como você iniciou essa campanha, como o seu coração está. Início de ano, tudo novo, existe uma programação, um planejamento. E talvez você esteja ao seu coração: Senhor, quero ser um seu discípulo. Senhor, esse ano quero fazer parte da sua seara. Senhor, hoje eu quero fazer parte do seu exército. Talvez hoje você tenha isso no teu coração. E saiba, Jesus, ele se alegra com essa atitude. Jesus, ele se alegra. O ministério de Jesus, João era um dos mais íntimos, a Bíblia diz, ao ponto de ser chamado de discípulo amado. Entretanto, por ser tão zeloso e de um temperamento forte, as escrituras e os teólogos dizem que ele foi chamado de filho do trovão, Boanerge, filho do trovão. Mas de ser tão conservador, ele e seu irmão causava ciúmes aos outros. Ele era tão ousado no seu proceder, era tão zeloso, que ele e seu irmão tiveram a ousadia de dizer: Senhor, deixa eu ficar à tua direita e o outro à tua esquerda, na glória. Mas aqui também há um exemplo para a minha vida, e eu creio que para a sua vida também. A convicção da palavra e da fé, nós temos que ter. Nós temos que ser ousados. Nós não podemos ser tímidos, como nós oramos hoje pela manhã. Que toda timidez caia por terra. Que toda timidez seja deixado de lado quando se diz respeito ao reino, quando que diz respeito à palavra do Senhor. Porque é o Senhor que te usa, meu irmão. Não olhe para a sua capacidade pessoal, porque é Ele que te usa. Não é você, é Ele. Simplesmente se coloque à disposição dEle, que esse ano de 2017 vai ser diferente em tua vida. Louvado seja Deus. Após a conversão, tornou-se o apóstolo do amor. Os filhos do trovão eram extremamente audaciosos, como eu já disse. Mas ele tinha convicção do seu chamado. E Jesus, ele não muda a personalidade. Jesus, ele muda o seu caráter. E ele quer colocar um caráter de Jesus em você. O seu caráter em você. Esteja disposto a isso. Se você está orando: Senhor, muda-me, muda-me, muda. Diz: Senhor, muda o meu caráter. E usa-me como eu sou. Com o temperamento que eu sou. Porque foi o Senhor que me fez assim. Glória seja dada ao Senhor. De pescador de peixes salgados se transforma em pescador de homens e coloca para salgar a terra. Jesus mandou-nos fazer discípulo, ensinando-nos a guardar tudo o que Ele tem ordenado. Desempenhou seu ministério e gerou discípulos importantes na igreja, como Policarpo, Inácio, foram discípulos diretos de João, que cuidaram da igreja de Esmirna. O Deus dos homens usa os homens e continua sendo o Deus dos homens. O Deus dos homens, repita, o Deus dos homens usa os homens e continua sendo o Deus dos homens. Louvado seja Deus. O apóstolo por Cristo não viu a morte por violentas mãos. Isso era uma promessa, era uma profecia que Jesus tinha dado a ele. O apóstolo do amor viveu por mais de 100 anos, onde se vivia 35 a 40. E ele viveu 100 anos e morreu de velhice. Esse foi o apóstolo João, a quem Jesus se dirigiu como o apóstolo amado, que deitava a sua cabeça nos seios de Jesus. Martirizado em vida, escreveu o mais teológico de 4 evangelhos, a fim de que toda a descrença acerca da identidade de Cristo fosse desfeita. Quando Jesus,
quando João usa a expressão, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e todo espírito que não confessa Jesus Cristo, que veio em carne, não é de Deus. Ele estava defendendo a igreja de seitas gnósticas. Ele foi um grande defensor da igreja, que falava-se que o Pai era um da Trindade, Deus era um e Jesus era outro, sendo dois deuses. E ele defende isso. Viveu na ilha de Pátimo, foi transferido para lá porque ele não aceitou as diretrizes do imperador em se dobrar em adoração e foi levado à ilha de Pátmos, onde era uma ilha de pouca vegetação, vulcânica, onde eram mandados só presos políticos. E ele trabalhou arduamente. E só que à noite ele era arrebatado para receber e escrever as revelações. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz como trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vens, escreve no livro, envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, que é Efésio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esse foi João, esse homem que obedeceu o chamado de Jesus e em tudo fez o que Jesus disse. Esse homem com uma importância tremenda. Hoje nós temos a palavra aqui, os livros todos bonitos, mas houve sangue, houve choro desses homens para que tivéssemos. E muitas vezes nós fazemos desfeitas ou corpo mole de pregar ou de anunciar ou de fazer aquilo que Jesus quer. E esses homens derramaram sangue. Esses homens sofreram para que essa palavra estivesse aqui hoje em nossas mãos. E um desses homens foi João. Eu quero aqui citar rapidamente alguns milagres que está contido no livro de João. Eu creio que o Senhor vai falar contigo como falou comigo. O primeiro milagre está em João 2, não precisa abrir a Bíblia. As bodas em Canaã da Galileia. Ali Jesus está naquelas bodas. E Maria chega a ele e diz: o vinho acabou. E Jesus diz a ela: ainda não é chegada a minha hora. Nós sabemos sim que depois Jesus, ele multiplicou o vinho, sim. Mas o que eu quero referir aqui e agora é que Jesus tem a hora dele. Jesus, ele tem a hora de fazer. E se ele não fez ainda, por que não chegou a hora? Esse é a primeira lição desse milagre. Ele não age no impulso, no desespero do homem, não. Porque ele é Deus. Nós somos homens, mas ele é Deus. E ele age conforme o querer dele. Porque ele é perfeito, nós não. Mas ele é perfeito. É necessário obedecer, fazer tudo o que ele vos disser. Ele é o verbo. Ele é o verbo. Tenho aprendido com Jesus, especificamente nesse milagre, de não fazer as coisas no meu tempo, mas fazer as coisas no tempo do Senhor. Muitas vezes nós oramos e já queremos a resposta, ou nós oramos e fazemos, mas não esperamos o tempo do Senhor. Não esperamos a hora do Senhor. Ainda não é a minha hora, disse Jesus à mulher. Segundo milagre, a cura do filho oficial. Sabemos que o oficial romano, ele sai de uma cidade a outra para pedir pelo seu filho. Ele recorre a Jesus. A fé determinou o procedimento que Jesus teve na vida dele. Eu não sei qual é a sua realidade hoje, eu sei a minha. Mas como foi dito aqui ontem pela nossa irmã Raquel, que existem irmãos que pegam um transporte, acordam pela manhã, 5, 5:30, não sei, talvez você venha de longe. A fé está determinando o procedimento de Jesus em sua vida. Creia nisso. Eu não sei como você iniciou essa campanha, mas a fé está determinando aquilo que o Senhor vai fazer em sua vida. Creia nisso. Não é em vão. Porque aqui não estamos passando o tempo, pelo contrário, temos o que fazer. Mas cremos que o Senhor Jesus vai fazer em nossa vida pelo ano inteiro. É por isso que nós nos sacrificamos. Não para ter o lugar de Jesus, não. Mas para fazer aquilo que o soldado romano fez. Foi até Jesus.
O terceiro milagre contido no livro de João, a cura do paralítico em Betesda. Todos nós sabemos que aquele paralítico há 38 anos ali. As águas se agitavam e ninguém colocava aquele homem naquele local para ser curado. Sabemos sim que Jesus disse, levanta e anda, e curou aquele homem sim. Mas o que eu quero dizer aqui a você, aquilo que Jesus deixou no meu coração, que nós não somos independentes. Fomos colocados na igreja para funcionarmos como um membro. Isto revela a interdependência. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Muitas vezes precisamos reconhecer a nossa dependência com o nosso irmão. Muitas vezes precisamos deixar o orgulho de lado e reconhecer que Deus usa os homens para abençoar os homens. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Muitas vezes nós ignoramos essa verdade bíblica e ficamos sem um milagre. Ficamos à mercê daquilo que o Senhor quer fazer em nossa vida. Como paralítico, o homem e do Deus Jesus, você e eu também precisamos uns dos outros. Não podemos ser independentes. Jesus, ele nos chama para a dependência um dos outros. É assim que funciona a igreja. O quarto milagre, a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus chega a Felipe e diz, olha, quantos peixes, o que vamos comer, o que vamos fazer? Mas Jesus não sabia que ia multiplicar o peixe, o pão, sabia. Mas Jesus, ele pergunta a você, o que você tem na mão? O que é que você tem para me oferecer? Qual é a oferta que você tem a dar hoje? Porque é em cima da sua disposição que Deus vai fazer o milagre. É em cima da sua disposição e da sua sinceridade com o Senhor que Ele vai fazer o milagre. Aqui também já foi colocado pela nossa irmã Raquel que o Senhor Jesus, ele vai prosperar financeiramente os irmãos. Foi uma palavra profética que veio aqui. Devemos abrir os braços e receber. Porém, receber e depois fazer o quê? Ficar para nós? Nos fecharmos? Não. O Senhor quer nos prosperar para que venhamos abençoar o outro. Viemos abençoar a sua igreja. Jesus anda sobre o mar. É o quinto milagre. Isso também é algo tremendo que vem à nossa vida, que muitas vezes nós nos esperamos com as situações, mas Jesus, ele vem ao nosso encontro. O sexto milagre, a cura do cego de nascença. Jesus nos ensina que tudo é para a glória dele. A palavra nos afirma que todas as coisas juntamente cooperam para o bem. E precisamos da soberania do Senhor, crendo que Ele governa e governa bem. E sejamos certos que Ele é o Senhor, bem está sob o controle de todas as situações. O sétimo e último milagre contido no livro de João diz, a ressurreição de Lázaro. É um milagre bem conhecido. Jesus é o Senhor dos impossíveis. As suas irmãs, elas chegaram e disseram, olha, o seu amigo Lázaro, ele já é falecido, já cheira mal. Jesus disse, não, calma, é no meu tempo. É no tempo que eu faço, é no tempo que eu opero. Porque Jesus não está preocupado com o desespero nosso. Não porque ele ignora o seu desespero, não, entende bem. Não, não é isso. É porque existe um tempo para operar. Nós temos que aprender com as situações, porque é só dessa maneira que nós crescemos. E Jesus é o Senhor dos impossíveis. 4 dias se passaram e alguém ressuscitar dos mortos, humanamente era impossível. Mas cheira mal, disseram os seus irmãos. A multidão ficou perplexa. A ordem de Jesus qual foi? Vocês lembram? Tiram a pedra. Tirai a pedra. Tire a pedra do quê? Da incredulidade. Tire a pedra da rebeldia, tire a pedra da busca de realizações fora da vontade do Senhor. Tire a pedra dos seus interesses pessoais. E ainda que cheirando mal, Jesus é o Senhor dos impossíveis. E Ele trará vida aonde não há mais vida. Ele pode fazer todas as coisas. E todos esses milagres, Jesus agiu juntamente com a fé e a obediência. Fé capacita a crer, obedecer nos leva a alcançar. E o tempo de fazermos sempre tudo o que Ele ordena.
Já estou caminhando para o final. Então, são 7 milagres contidos no livro de João, que nos ensina que Ele é o Senhor de todas as coisas, e para Ele não há impossível, e para Ele não há coisas que não seja realizada, porque Ele é o Senhor, Ele é o Verbo, Ele se fez carne, e Ele habita entre nós. Glória a Deus. Confiar em Deus e em a sua palavra não é uma escolha humana, é uma resposta do favor divino a fazer o conhecido. O mundo foi feito por intermédio da palavra. Em Gênesis 1:3 diz: e haja luz. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra que veio como homem e habitou entre nós. Aleluia. Esta foi a maior manifestação de Deus aos homens. Jesus, o homem, é testemunha de Deus, é o Todo-Poderoso, se fez carne por nós, morreu como homem por nós. Esse é Jesus, aleluia. Foi o maior meio de comunicação entre Deus e o homem. Ele mesmo veio da terra como homem para se redimir e salvar. Veio para que os que eram seus e os seus não receberam. Ele não veio morrer como Deus, ele se fez carne e morreu como homem. Por isso está escrito: Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crer, mas tenha vida eterna. Ele enviou a salvação a resgatar o homem do pecado. Deus resgatou a sua igreja com o seu próprio sangue. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. O Verbo se fez carne. Está escrito que Deus derramou o seu próprio sangue. Hoje mesmo, Deus é o Consolador, Ele está entre nós. Está atuando com o Espírito Santo, aquele que habita em mim e em você. Todos os cultos do mundo, Jesus está. Pois Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Só é possível se Ele mesmo for o Consolador, o Espírito Santo. O próprio João, na revelação do Apocalipse 1:8, ele diz: Senhor Deus, eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que era, aquele que há e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. É Deus quem está falando, Ele mesmo, é aquele que há de vir. Quem é que há de vir? Jesus. Ele há de vir, creia nisso. Estamos aqui de passagem, Ele há de vir. Ainda que Ele não realize nesse ano de 2017, mas Ele há de vir. Porque a promessa da palavra se cumpre. Não podemos dividir Deus, porque Deus é um só. Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E sabemos que o nome de Jesus é nome sobre todo nome. Deus é o mesmo ontem e será eternamente. O próprio João escreveu em 14:12, que diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim não fará obras que eu faço, e fará maiores do que eu faço, aleluia, porque eu vou para o meu Pai, aleluia, e tudo quanto perdizes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, abra seus lábios, dê glória, agradeça porque Ele é o Senhor, aleluia. O Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve diga: vem, o que tem sede vem, e quem quiser tome a graça da água da vida. Glória a Deus. Nesta manhã, passe nesse corredor crendo que o Verbo está entre nós, que a palavra está entre nós, e aquele que há de vir virá para nos resgatar, para nos restaurar, porque Ele é o Senhor. Louvado seja Deus. Deus abençoe os irmãos.